Olá, caros amigos aqui do YouTube, da internet, amigos do Gerar que nos prestigiam nesse momento. Aqui temos mais um capítulo do nosso Gerar Podcast. Essa novidade que nós trouxemos aí há pouco tempo aí para vocês e que está realmente fazendo aí uma grande revolução. E aí a gente já agradece de antemão ao nosso produtor, nosso querido Jonatas Magalhães, da MVP Produtora, que tem aqui dado total apoio e espaço para nós. E hoje coube a mim uma missão muito bacana, que foi de entrevistar a minha querida amiga Raquel Moreira. Raquel, além de ser uma dos membros mais efetivos aí do Gerar, é também uma empresária e que trabalha muito fortemente aí a área de saúde, né? Ou seja, como transformar a saúde num novo motor dentro das empresas, era um novo motor de produtividade, propósito e lucro. Então, a nossa convidada Raquel Moreira, CEO e também consultora da Impulso Estratégico, mais de 20 anos de experiência em gestão comercial e gestão de saúde. Eu gosto muito sempre das suas colocações lá no Gerar, mas que é um mote seu sempre, né? Que é soluções efetivas que impulsionam resultados, que é aquilo que você se propõe sempre nos seus negócios. Então eu vou mais ou menos dar uma geral para vocês de como é que vai caminhar a nossa entrevista, né? Então, a Raquel está aí com a gente já há bastante tempo, junto conosco no Gerar, mas também aqui na região de Araçatuba. Ela é de São Paulo, né? Depois ela vai contar um pouquinho da história dela, que eu acho que vale a pena ser contada por ela mesma, né? E a gente então vai trabalhar com esse tema da saúde, porque é a grande expertise dela, né? Mas a saúde focada como ferramenta mesmo para as empresas melhorar a sua performance. E, na verdade, nós teremos no máximo aí 1 hora de bate-papo. Os primeiros 20 minutos vamos ter essa apresentação da Raquel, vai falar um pouquinho sobre a vida dela, falar um pouquinho sobre os negócios e depois nós vamos fazer um bate-bola em perguntas e respostas e que eu acho que vai enriquecer ainda mais o nosso bate-papo. Querida Raquel, como é que você está? Tudo bem? Ai, mas eu confesso para você que eu estava ansiosa para essa conversa, porque eu acho que a gente tem facilidade de conversar, nós dois, né? E poder conversar e fazer o que a gente gosta, que é transformar a vida das pessoas, levar conhecimento, acho que é uma oportunidade muito legal. E eu queria agradecer ao Mazei e agradecer a toda a diretoria e os filiados do Gerar, que me deram a oportunidade de me sentir realmente parte da nossa região de Araçatuba. Né? Eu adotei essa região e me sinto responsável pela mudança de história que nós temos trabalhado constantemente e incansavelmente para poder fazer. E eu me sinto parte daqui. Eu queria agradecer, porque se não fosse recebida, se não fosse acolhida, né, e o Gerar fez isso comigo, fez eu me sentir parte, eu quero aproveitar esse espaço para agradecer todos por sempre me acolherem, viu? Na verdade, nós é que agradecemos, né, Raquel? Porque a sua entrada, inclusive, no Gerar, para nós foi muito importante, né? Porque a gente sabe da dificuldade de todos nós com o tempo, do nosso trabalho, que a gente corre para lá, corre para cá. E mesmo assim você se propôs a nos ajudar e hoje coordena o Gerar Conexões, é o presidente do nosso Gerar Mulher. E a gente depois pode até dar um en passant sobre isso, né? Talvez você pudesse falar um pouquinho no final do Gerar, no final que eu digo da sua explanação, mas eu queria entender um pouquinho essa tua trajetória profissional, né? E como é que foi essa ideia, então, onde é que surgiu o impulso estratégico, né? Como é que é essa coisa dessa convergência entre gestão comercial, porque eu sei que você sempre foi uma pessoa da área comercial, e essa questão da gestão de saúde. Conta um pouquinho para a gente como é que aconteceu isso na tua vida. Mas eu tenho trabalhado, principalmente nos últimos tempos e com todo mundo que se conecta comigo recentemente, que genuíno e intencional tem que ser a base de tudo que nós fazemos. Se a minha entrada no Gerar não fosse genuína, se não fosse realmente uma verdade
o que eu acredito lá dentro, as pessoas sentiriam. Mas também, se não fosse intencional a minha participação, ela não traria resultado nem para mim, nem para as pessoas que participam. Sim. E esse é um engano que nós temos de conduzir as coisas como se fosse ruim ser intencional. Sim. E não é. Não é. E foi algo que eu aprendi nessa trajetória. A Impulso Estratégico, ela é consequência da minha experiência profissional. Ela é resultado disso. E resultado de um desejo que eu tinha de conseguir levar mudança e transformação para mais pessoas. Então, eu sou enfermeira de formação, não sei se todo mundo sabe, mas eu sou enfermeira, né? Tive o privilégio na minha vida de, apesar de não ser de uma família com muito dinheiro, mas meus pais priorizaram uma coisa, a nossa educação. E com 17 anos eu entrei na faculdade e decidi que eu ia fazer faculdade de enfermagem, mas desde que eu entrei, eu nunca gostei do hospital. Eu nunca gostei da assistência em si, eu gostava da gestão de enfermagem. E os enfermeiros que estão me ouvindo vão concordar comigo. Se tem um gestor completo, é o tal do enfermeiro. Porque nós aprendemos na faculdade, então imagina, eu já tinha uma formação corporativa em casa, porque minha mãe é aposentada do Banespa, meu pai é vendedor, então tudo isso veio, sempre empresário, meu pai, e eu fui ali, além de tudo isso, eu recebi uma formação assim pautada em gestão de pessoas, gestão de recursos e gestão ali de tempo e da estratégia que nós tínhamos que fazer para conseguir atender, por exemplo, atendi ali a Santa Casa e tinha que cobrir a Santa Casa sem recurso. Como é que faz isso, né? Então a gente já aprendia e aprendi muito cedo e tive o privilégio também de já no meu primeiro ano, aí está a minha conexão com gestão de saúde populacional, que é o que eu levo realmente desses 20 anos, porque já no primeiro ano de faculdade, uma operadora de saúde de São Paulo, muito conhecida e enorme, ela já tinha um programa de doentes crônicos e eu fui a primeira enfermeira a ser contratada nesse grupo de crônicos. E nós fazíamos monitoramento de doentes crônicos. Não sei se você já ouviu falar alguma vez. Já ouvi falar, já. Então, esse aí é o berço, é o nascimento da gestão de saúde. A gente falava sempre só dos doentes, mas quando se ampliou o conceito para gestão de saúde populacional, a gente fala que todo grupo de pessoas, você pode estratificar ele conforme o risco. Isso. E existem formas muito mais simples hoje, desde que a gente vai ganhando essa experiência, forma simples de se separar ali os grupos e com isso você consegue ter resultado efetivo na gestão de saúde. E aí, continuei, trabalhei nessa operadora há muito tempo, desde a faculdade, tive a oportunidade de me desenvolver como gestora da qualidade. Então, eu trabalhei como consultora e na garantia da qualidade, o que também fortaleceu o meu conhecimento em processos, Sim. porque a base da garantia da qualidade, processos sempre tudo escrito, tudo com muita disciplina e organização, né? Nenhum produto pode sair sem que ele seja validado. Então, conceitos, gente, de vida que a gente deveria ter natural, eu consegui construindo na minha jornada. E depois, quando eu estava numa empresa que eu certifiquei ela na garantia da qualidade, o dono da empresa, ela era uma empresa japonesa, e o dono queria implantar no Brasil venda direta. E aí ele falou: Raquel, você tem muito perfil de venda direta, vem para o comercial. E aí eu falei: meu Deus, todo mundo me pergunta quando que eu vou trabalhar como enfermeira. Se eu for para o comercial, acabou minha carreira. E eu descobri que não, eu descobri que eu poderia ser enfermeira e sim, trabalhar na área comercial. Aliás, eu queria fazer um breve relato, é o seguinte: o dia que a minha empresa crescer, eu tiver um monte de funcionário, eu vou ter que montar uma infraestrutura, eu já tenho 2 pessoas para contratar. Primeiro, no financeiro eu vou pôr uma freira e no comercial eu vou pôr uma enfermeira. Viu só? Entendeu? Nós vamos arrasar. Eu tenho certeza absoluta que a minha empresa vai ser um sucesso. Aqui são conceitos novos que eu acho que ninguém sabia direito. Mas quando eu fui para o comercial, Mazei, eu já era gerente na empresa. E então eu fui como gerente comercial. E lá eu descobri que a gestão comercial é diferente de tudo, tá, gente? Se você está tentando fazer gestão comercial igual você faz gestão de qualquer outro setor da empresa, é impossível. Gestão comercial, ela tem todas as particularidades e uma delas é o vendedor. Uma particularidade da gestão comercial é o vendedor, que
ele quer sim ter alguém ali que tem conhecimento. Então eu fiquei 1 ano ali como gerente, mas eu falei, eu acho que eu sou uma farsa. Não vai dar certo isso aqui. E aí eu pedi demissão nessa empresa, muito entristecida, porque eu sou grata a todas as empresas que eu trabalhei, sou resultado delas, né? E do quanto elas me deram de oportunidade. E essa empresa, saí e fui procurar emprego como vendedora. Quando eu fui procurar emprego como vendedora, eu falei, posso procurar emprego como vendedora de qualquer empresa. E isso deu errado. Fiquei 5 meses desempregada, o que eu não podia ficar, mas fiquei até que eu decidi que não, precisava ser uma empresa de saúde, porque eu tinha que usar o meu conhecimento. Exato. E o meu posicionamento como enfermeira para poder levar isso. E eu fui trabalhar numa empresa do Grupo Telefônica, que é uma empresa que só faz gestão de saúde populacional. Olha só, gente. Tudo a ver. Então, eu fiquei lá 8 anos desenvolvendo projetos de saúde para a Unimed do Brasil, para Unimed Rio Preto, para grandes empresas como Santander, Grupo Telefônica. Então, grandes empresas que decidiam cuidar da saúde dos seus funcionários porque elas sabiam que isso reduzia o custo do plano de saúde, reduzia a falta, reduz, gente, muito, 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 o presenteísmo, que é uma coisa que às vezes o RH nem contabiliza. Exato. Que é aquela pessoa que o filho está doente em casa e ela está lá, não consegue nem se concentrar, mas ela está lá. Então a gente só conta que a pessoa está lá na cadeira, mas quanto ela está produzindo naquele dia, o que ela está fazendo, né? E também um custo que as empresas têm, que precisa ser mensurado, gente, que é o custo de atração e retenção de mão de obra. Quanto custa alguém que você treinou e ele simplesmente vai embora? Exato. Isso custa muito para a empresa. Muito dinheiro. Mas assim, é uma perda financeira que, nos Estados Unidos, existem pesquisas sobre tudo que se perde, tudo que se ganha com saúde no trabalho. Aqui no Brasil não se faz isso, mas existem pesquisas. Eu trouxe até alguns números aqui para a gente poder entender a importância disso. Okay. Uma empresa que implanta gestão de saúde da forma adequada, porque tão importante quanto o que você implanta é como você implanta. Porque o segredo da gestão de saúde é um programa que você implante, é o seu funcionário ver valor naquilo que você implantou e também o seu funcionário entender o que você implantou. Exato. E a gente tem o hábito de simplesmente contratar alguma coisa, colocar ali e ficar falando que o funcionário não entendeu. E ele é o segredo dessa percepção, né? E um dos números é 40% de redução de falta quando você implanta a gestão de saúde. Exato. Dependendo do recurso que você implanta. Isso é fantástico, fundamental, porque o que acontece, né? Muitos empresários, eu conheço diversos deles, que não têm preocupação nenhuma com essa situação. Sim. Porque em alguns casos, muitos deles falam, o que importa para mim é o dinheiro no caixa. Ok, mas o dinheiro no caixa vem de uma operação de pessoas que estão ali te ajudando a fazer o teu negócio girar, né? A roda do teu desenvolvimento girar. E aí, efetivamente, o que nós temos? Nós temos sim, e podemos constatar até com os números que você trouxe, que o papel da saúde corporativa ela é muito importante como um fator estratégico de performance, que eu acho que é isso que você tem feito no seu dia a dia, tentar falar para as empresas ou levar os modelos, os exemplos de que, olha, a gestão da saúde sendo feita de maneira adequada, ela realmente melhora os números e os resultados da sua empresa. Isso é inegável. Basta ver um século atrás, quando tinha-se as escolas clássicas de administração, quer dizer, quando o Fayol chegou lá e falou assim, não, nós temos que ter um ambiente mais humanizado, isso há um século atrás, tá? A produtividade daqueles trabalhadores ela foi muito superior à produtividade daqueles que apenas apertavam parafuso e ninguém tomava conta deles e ninguém se preocupava com eles. Então, eu acho que essa é uma coisa que tem que ser vista e tem que ser priorizada. E não como uma obrigação, né? A gente vê aí, cada hora aparece alguma coisa aí que o governo vem goela abaixo.
certo ou errado, eu não estou aqui para criticar, mas, por exemplo, temos aí a NR1 que já existia e que agora você tem que tomar conta das doenças mentais do seu funcionário, de maneira bem simplista, né? Bem genérica, né? Até gostaria depois que você falasse um pouquinho sobre isso. Mas assim, eu não preciso, o empresário tem que entender que ele não precisa receber uma intimação na porta da sua empresa para fazer aquilo que ele deveria fazer, quando aquilo poderia vir de maneira livre, né? E que ele tenha certeza de que aquilo vai melhorar os resultados da sua empresa. Porque, gente, empresa é feito de pessoas. Máquina, beleza, está tudo lá. Mas se a pessoa que está ali, ela não estiver bem, a empresa não vai para frente. Pode esquecer. Mas eu queria deixar um recado para quem está ouvindo a gente. Existe uma regra para o empresário que é: se você está parado com relação aos assuntos que movimentam a sua empresa e, essencialmente, vendas e pessoas movimentam a sua empresa. Se você está parado com relação a esses itens, você já está atrasado. Não ache que você vai estar ali estático e ninguém vai passar por cima de você. Nós vamos ficar para trás. Se nós não tem como falar hoje, Mazei, que um assunto que eu estou dizendo que há 20 anos atrás, essa história que eu contei 20 anos atrás, a gente já fazia. O Reino Unido já tinha implantado há 20 anos atrás no sistema público deles. Sim. O Reino Unido, há 20 anos, se alguém ia no hospital, mas não tinha entrado em contato com o atendimento primário, que era por telefone, essa pessoa pagava o atendimento do hospital. Mas se ela fosse encaminhada pelo atendimento primário, o atendimento era gratuito. Sabe por que falava isso? Porque você sabia que 80% das pessoas que estão hoje num hospital, num pronto-socorro, não precisavam estar lá? Sabia, Mazei? Sabia. E isso não é de hoje. Sabia. Faz 20 anos que esses 80% estão no hospital. O nosso serviço de saúde não consegue atender, nem o público, nem o privado. Nós não temos atendimento de qualidade. E uma prova disso é, quando você chega num hospital, você recebe uma pulseirinha verde, que já diz para você que você não deveria estar lá. Que se você fosse atendido por um médico por vídeo, ele resolveria o seu problema com alta qualidade e segurança. E sabe uma medida também de risco para as empresas, mas, além, 80% está lá, não está trabalhando e você está perdendo dinheiro, ok? Mas também 23% das pessoas que não foram para o hospital deveriam ter ido. E aí eu tenho o quê? Pessoas com risco altíssimo dentro da minha empresa, trabalhando, e aí a gente sabe o tamanho do risco que é trabalhista para uma empresa que tem um problema de saúde lá dentro, ok? Mas olha que interessante, Raquel, eu pesquisando sobre esse assunto, né, eu também tive aí uma passagem aí no setor de saúde, mas pesquisando sobre novos modelos de negócio, é que eu acho que no Brasil não é permitido, mas nos Estados Unidos, por exemplo, um dos negócios que surgiram lá, justamente por conta disso que você acabou de falar, que 80% daqueles caras que estão lá, daquelas pessoas não precisariam estar lá, o que eles fizeram lá? Hoje eles têm clínicas só de enfermeiros. Ou seja, é o dedo, é a unha encravada, é não sei, o cara vai lá. Ele não vai lá no hospital atrapalhar quem precisa realmente ser atendido e tem uma emergência ou uma urgência. Então, é um novo modelo de negócio, onde, na verdade, quem dá o primeiro atendimento, quem dá o atendimento é o enfermeiro e não é o médico. Não sei se isso seria possível no Brasil, né? Aqui tudo tem uma série de regras, às vezes até muito engessadas, mas enfim, isso fez com que houvesse uma diminuição da procura nos hospitais, onde realmente ali a coisa acontece, você precisa atender, tem gente entrando machucada, realmente com acidentes e tudo mais. Isso melhorou aí o fluxo aí mais de 30%, se não me falha a memória, dentro dos hospitais norte-americanos. Então, são coisas do preventivo que vale a pena a gente pensar. Então, não adianta esperar a coisa acontecer, né, o mal acontecer, para que você perca mais dinheiro do que você já está perdendo hoje. Isso mesmo. Então, hoje, quem não está pensando na saúde do funcionário, está ficando para trás. Simplesmente porque você está faturando menos, você está perdendo dinheiro,
perdendo dinheiro, muito dinheiro, né? E porque você não vai conseguir reter pessoas boas. Por quê, gente? Hoje, a empresa que não tem benefício para entregar, o funcionário não está vendo mais valor. Algumas coisas, mas a pandemia acelerou. Sim. Eu costumo dizer que se a pandemia trouxe alguma coisa boa, foi essa percepção de necessidade de bem-estar que nós tivemos. Sim. Né? E a gente não deveria perder isso. Não deveria perder. E do valor desse bem-estar. Tanto eu percebo o valor do bem-estar para a minha vida, mas também entender o valor do bem-estar para todos que estão ali gerando resultado para mim. Que é disso que nós estamos falando. Então, quando eu falo de um programa de saúde nas empresas, eu vou falar do dono, porque o dono adora falar que ele não precisa cuidar, mas ele tem que cuidar primeiro da saúde dele. Ele tem que estar bem. E a gente está falando de saúde mental, física, social. A gente precisa. Hoje, Mazei, você sabia que uma das coisas que estão acontecendo em empresas masculinas, então vamos falar, Birigui tem muitas empresas metalúrgicas que 80% são homens. E o índice de suicídio das pessoas por causa de jogo tem aumentado assustadoramente. Nós já temos a medida hoje de quanto do salário, quanto do Bolsa Família está sendo absorvido pelo jogo, e o índice de suicídio hoje, e principalmente masculino, porque o homem foi educado que ele não podia ter ajuda, não podia pedir ajuda, principalmente por uma fraqueza, né? Uhum. Olha só, e esse é o ponto da saúde. Tem muito fator cultural envolvido na saúde. Uhum. Então, eu preciso entender minimamente, a minha empresa tem quanto de homem, quanto de mulher. Então, esse é um mapeamento, uma estratificação inicial. Quantos têm menos de 20 anos, entre 20 e 30, entre 30 e 40, porque isso vai mudando já o que eu preciso falar de saúde com eles. Uhum. E muito é resultado até mesmo do que a gente tem vivido nas nossas casas. Então, vamos pensar. Hoje, a mulher que vivia 25 anos na época da Roma Antiga, hoje essa mulher está vivendo 85 anos. E ela está produzindo para as empresas até ali os seus 60. Sim. O que ela está vivendo de novo hoje? O que as empresas estão vivendo de impacto novo hoje? O climatério. Ninguém se preocupava com o climatério, porque ela morria antes. Não precisava falar desse assunto. Agora precisa. Agora precisa por quê? Quanto vale a experiência? Mas, ei, você que tem tanta experiência, quanto que vale a experiência? Vale, como eu digo no truco, vale um caminhão de boi. Vale um caminhão de boi. É uma fortuna. E nós estamos perdendo pessoas muito experientes porque nós não cuidamos da saúde deles. Saúde mental, de cada 10 mulheres, 8 dizem que estão com problemas mentais por causa do climatério. E eu estou falando de uma mulher de 40 anos. Tem mulher de 40 anos na sua empresa? Você precisa se preocupar com esse assunto? Vai mudar a produtividade da empresa? Com certeza. Então é sobre isso. E aí, falar dessa forma solta de saúde, Mazei, é muito preocupante, porque com certeza o empresário deve estar pensando, mas isso custa uma fortuna. Ela falou aí do Grupo Telefônica, falou do Santander, né? A gente está falando de multinacional. Não, mas nós estamos falando de empresas ali com o seu faturamento restrito, como muitos de nós aqui, empresas com 5 funcionários, 2 funcionários implantando, porque aquele funcionário é importante para ele. Sim. Ele tem que cuidar. E aí existe formas de se implantar sem gerar muito custo, com investimento baixo. E sempre um erro do RH. Mas aí isso é bem importante. O RH que ainda não mensura resultado está fadado a ser ali, continuar ouvindo do dono que ele é um setor que só gasta. Não é isso que a gente já ouviu muitas vezes? Muitas vezes. Né? Muitas vezes. E isso é culpa nossa. Nós que cuidamos de pessoas, nós estamos deixando falar isso. E, na verdade, o setor de RH, ele gera muito lucro para a empresa. O maior custo da empresa é a folha de pagamento. Sim. Tem importância esse pessoal? Ele já gera um custo imediato
de pagamento. Se esse pagamento não tiver retorno de produtividade, presença real e essa pessoa engajada, porque ela viu o valor, ela viu que a empresa está cuidando dela. Uhum. Então, uma das coisas que a gente fala muito é, eu não posso só falar com ele, tá isso aqui, vamos pensar. Eu falei que já trabalhei, por exemplo, com planos de saúde. E a gente tinha o hábito de levar o plano de saúde de forma isolada para a empresa e falar que isso era um programa de saúde. Não é. Faz parte? Pode fazer. Pode fazer. Então, eu tenho hoje empresas que o plano de saúde faz parte do programa de saúde dela. Sim. Eu tenho empresas que não têm plano de saúde e têm um programa de saúde. Uhum. Você entende isso? Uhum. É muito personalizado. Cada empresa, não tem como eu não considerar a realidade daquela empresa para poder falar para ela, faz desse jeito, simples. Eu não tenho uma pessoa de recursos humanos na minha empresa e não vou implantar. Eu acabei de vir de Coroados, de uma empresa linda que tem lá. Eles têm 20 funcionários. E estão implantando, estão agora em reunião para poder implantar a gestão de saúde. Por quê? Porque aquele funcionário que está lá tem valor, porque eles precisam atrair pessoas que queiram trabalhar lá e permanecer, porque isso tem valor. Nossa, fantástico, Raquel. E aí eu ia fazer a seguinte pergunta para você. Pergunta, mas um bate-papo, talvez uma reflexão, né? Algumas dessas reflexões nós já fizemos agora, mas quais são os maiores desafios que as empresas enfrentam para implementar planos de saúde, né, de efetivos? Plano, não estou falando plano, não é plano de... Programa, né, de gestão de saúde, sim. Programa de gestão de... Quais são os maiores desafios? É a cultura? É a falta de dinheiro? É o não acreditar? O que é? Eu tenho... afirmado muito, Mazei, com tranquilidade, que a falta de informação é que está deixando o nosso trabalho ali parado. E aí vem esse comportamento do empresário que nós estamos conversando bastante, temos conversado muito no Gerar, Mazei, que é uma mudança que nós queremos trazer para a nossa reunião, para a nossa região, de maneira muito forte, que é o empresário entender que ele precisa, sim, falar com outros empresários. Exato. Ele precisa estar aberto para saber o que está acontecendo no mercado e sim, tomar a melhor decisão para ele. Mas o que começou a acontecer? Eu entendo que tem um fator cultural no nosso país que eu aprendi quando eu fui para a área comercial. Quando eu fui vender, eu fiquei 1 ano sem vender nada. Pensa você com um vendedor na sua empresa... sem vender nada. Olha só, contei a história. Era gerente comercial, pedi demissão, fui trabalhar numa empresa. Minha sorte ali é que era um propósito de Deus de vida, assim, para mim. Mas era uma empresa muito sólida e que ela tinha um tempo de venda. Ela já tinha medido, ela tinha CRM, ela sabia que o tempo de venda dela era de 1 ano. Ok. Então, eles só foram perceber que estava dando alguma coisa errada ali 1 ano depois. Mas só perceberam depois por quê? Tudo que eles mediam no processo de venda, que era impecável, eu até agendei com o dono da empresa que vou visitar eles em São Paulo, porque assim, sou apaixonada. Pensa uma empresa que há 15 anos atrás já tinha CRM, já falava de indicador, coisas que a gente está aprendendo hoje, né? E eu entrei já nesse planeta e eles já mediam tudo. Então, minha taxa de visita era altíssima. A taxa de engajamento dos clientes era altíssima. Eu ia nos eventos, só de presidente, de operadora de saúde, eles vinham me procurar. Sabia meu nome. Falava, Raquel, falava para o dono da empresa, nós vamos contratar, viu? Nós vamos fechar. E foi desse jeito. Hoje eu ensino os vendedores, ensino inteligência artificial a fechar e antecipar esse tempo de venda. E uma coisa legal, olha só, mas nessa empresa que tinha 1 ano para vender, depois eu saí de lá como gerente e nós reduzimos o tempo de venda para 4 meses. Olha aí. Gente, é possível fazer isso. Então, e tempo de venda é um indicador fundamental de venda. Só para deixar aqui, quem não está medindo ainda, é bem importante. É importantíssimo. Mas eu entendi ali que eu precisava trazer resultado ali para a empresa, tinha que fazer algo, e ele me falou uma coisa, nesse dia que ele descobriu que, Raquel,
o dono falou assim, Raquel, vamos almoçar, porque está acontecendo alguma coisa. E a gente foi almoçar junto e ele falou, Raquel, o que está acontecendo? Eu vi que todo mundo te procura, todo mundo fala com você, mas você não vendeu até hoje. E ali ele me ensinou uma coisa sobre esse fator cultural que eu falei para você. No Brasil, nós não sabemos negociar. O brasileiro, ele não tem a cultura da negociação. Porque quando eu falei, ele perguntou para mim o que estava acontecendo, o que eu falei para ele? Eu falei, eu tenho vergonha de falar para o cliente, assina, vamos contratar? Eu falei para ele, eu tenho vergonha de falar isso. Olha só, isso foi importante para mudar, e a empresa que eu estava, ela estava pronta para poder me ouvir. Isso é muito importante, olha só. E ele falou, Raquel, eu entendo você. O problema é que o brasileiro, ele não tem a cultura de negociação. E por não saber negociar, ele não faz bons negócios. Ele está sempre fugindo da negociação. Raquel, você está falando uma coisa que eu sempre também tive em mente, mas cada dia que passa fica mais claro. Porque agora eu também estou trabalhando como vendedor, vamos dizer assim. Não é aquele vendedor de balcão, mas é um vendedor especializado. Sim, né? Sim. E aí... a demora com que os empresários retornam para você, Sim. tanto com um sim como um não, é absurda. Ele te deixa no vácuo, ele não responde, aí você se passa por chato e tal. E aí eu estou entendendo qual é esse viés, né? Que é essa cultura mesmo de não saber, né? Pô, mas o cara tem uma empresa gigante, não sei o quê. Não, mas... Às vezes as coisas acontecem, a venda acontece sem muito esforço, tá certo? A hora que o cara tem que sentar na mesa, olhar para você e ser franco, falar, olha, eu já fiz isso aqui, eu não quero isso, quero... Ele não faz, ele fica te enrolando até você desistir, né? Então isso eu acho uma coisa muito ruim e que eu acho que nesse ponto aí nós temos outros empresários de outros países aí que são muito mais assertivos nesse processo. Nesse dia ele falou para mim, Raquel, se você estivesse nos Estados Unidos, você sentaria e a pessoa ali, ela sabe que você está ali para vender. E tá tudo bem. Então ela vai falar para você porque ela não quer, você vai explicar para ela que ela não entendeu direito, você vai chegar num consenso com ela se é o momento de contratar ou não. Se você entender que aquilo não resolve o problema dela realmente pela conversa que vocês tiveram, ela não contrata, você não vende e tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque ninguém quer vender para 100% das pessoas. Exato. Nós vendemos para 20%, tá? Indicador de venda, o seu vendedor, se ele estiver falando com uma pessoa só, ele não vai vender nunca. Né? Mas aquele que fala com... existe um termo de mercado nas vendas que ele diz que nada resiste a 100 contatos. Porque daí, a partir do momento que eu tenho 100 pessoas com quem eu falei, e falei de maneira efetiva, com conhecimento de script e tudo mais, tem toda uma técnica para se vender, mas se eu falei com 100 pessoas, eu vou ter uma conversão, seja de 10%, e aí a gente tem um bom indicador de venda, que é uma venda com conversão em 20%, em 30%, é uma boa conversão. Uma boa conversão. Então eu tenho que falar com muita gente para poder transformar isso numa máquina de venda. Nosso parêntese de venda, porque o que eu queria falar com relação a essa cultura que é ruim de negociação? A partir do momento que eu fujo de qualquer pessoa que vem me falar sobre alguma coisa, e eu acho que ele está querendo me vender de maneira forçada, e por isso eu fujo, eu não converso com as pessoas, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei que tem uma forma fácil de fazer. Eu vou sempre continuar com o meu conceito. E eu que não sou especialista no assunto, é claro que eu não sei como fazer. Mas falta humildade para entender que eu preciso de um especialista para me falar de maneira verdadeira todas as possibilidades que existem, e eu sou especialista na minha empresa para decidir se aquilo realmente faz sentido para a minha empresa. Eu costumo falar muito para os meus clientes que o sucesso está em nós dois, com muita humildade, estarmos aqui na mesa para ouvir e aprender. Eu tenho que aprender e você também. Sim. E nós dois entendermos que a soma da minha especialidade no assunto com a sua soma da especialidade com a sua empresa é que vai chegar numa conclusão de que isso aqui é bom para mim, mas não é bom agora.
Eu tenho que preparar isso, isso e isso para poder fazer. E aí depois a gente faz. Não, isso é bom para mim hoje. E aí a gente faz hoje. Mas eu tenho que ter acesso à informação. Então, primeiro, nasce no empresário um problema cultural para poder acessar a informação. E não só no empresário, no RH. O RH ainda é um setor que se isola com relação a tudo que já existe. Há 15 anos atrás, eu participava de eventos de RH que já falavam de indicadores que muito RH não está controlando ainda hoje. E aí? Isso pode ser aceito? Não é verdade? E sem necessidade de grandes coisas. Sim, eu tive um diretor que ele falava, Raquel, indicador tem que ser medido, seja em planilha de Excel, sistema ou no papel de pão. Tem que fazer. Mas indicador tem que ter. Então, se o seu setor de RH não tem indicador, mas eu não tenho nem setor de RH, Raquel, tudo bem, é você que tem que fazer. Se a sua gestão de pessoas não tem indicador, tá tudo errado. Tá tudo errado. E aí, o que eu consigo ali falar, ajudar o RH? RH, tudo bem, não tem. Então, nós vamos tirar uma fotografia atual. Tira uma fotografia atual e a gente cria uma rotina, uma disciplina de mostrar para o empresário que aquilo que nós estamos fazendo está dando resultado a curto, médio e longo prazo. E como eu sou empresária, mas aí, o que eu tenho? Eu tenho a dor do empresário, que é, eu vou colocar dinheiro e só vou ver daqui a um ano, que era o que a gente falava 15 anos atrás. Tinha uma curva muito grande de retorno sobre investimento. Né? Porque a estratificação era muito complicada, ela era muito cara e tudo isso ficava muito ruim. Não, hoje a gente já tem conhecimento e como enfermeiro desenvolvi ali alguns conhecimentos que hoje facilmente, e usando um pouquinho de inteligência artificial, a gente coleta dados. Eu posso simplesmente medir algumas informações que o RH já tem de noção, uma empresa pequena. Por que eu vou fazer uma estratificação? Não, eu começo um projeto estratificando por conhecimento popular, por conhecimento daqueles que lideram, e a gente começa a fazer a entrega de informação para as pessoas. E o outro motivo é também cultural das pessoas. O brasileiro também não foi educado a fazer prevenção. Sim. E não foi educado a cuidar da saúde dele. Eu não tenho nada. Ok? O maior grupo da sua empresa não tem nada, ou pelo menos acha que não tem nada. Eu acho um indicador muito engraçado, mas que ele é importante para a gente entender isso. 30% das pessoas que têm diabetes hoje não sabem. Eu já perguntei até como é que eles sabem, né, que 30%. Mas é porque foi estudado. E como é que alguém sabe que eles têm, né? Mas isso com certeza é por estatística. Então, foi estudado um grupo populacional que era realmente considerável ali para trazer essa informação para nós. Que se a gente olhar para o Brasil inteiro, 30% das pessoas que já têm diabetes não sabem. Então, imagina o quanto que eu estou tendo de problema e acelerando de problema de saúde simplesmente porque eu não estou tratando hoje. E aí, ter acesso, ter informação, saber como fazer e usar os recursos mais baratos de saúde é fundamental. E principalmente, e aí é uma dica que eu queria deixar para os empresários, tudo que você for implantar, tem sim que cuidar com carinho da saúde do seu funcionário e a sua preocupação tem que ser a saúde dele. Então, isso tem que estar no coração. Porque resultado é consequência disso. Ele tem que sentir isso. E segundo, você precisa colocar recursos de saúde que mantém seu funcionário na empresa. Olha que coisa. Como que eu vou cuidar de saúde com um funcionário trabalhando? Tem que ser. Então, hoje a gente já tem muita coisa que mantém o funcionário na empresa, que faz com que ele que ficou doente no sábado de manhã, porque sexta-feira foi muito bom, sábado de manhã ele já está se sentindo mal, mas ele fala, não, vai melhorar. Aí ele piora, porque vamos pensar num quadro ali que a pessoa está tendo perda de líquido por qualquer cenário ali de vômito. Comecei com isso na sexta-feira de madrugada, de sexta para sábado, e não fui para o médico. Porque vou melhorar, vou tomar isso aqui, automedicação, são outros hábitos, né, que nós temos. Vou me cuidar. Aí, no sábado eu já estou pior. No domingo eu já estou prostrando, já estou ficando ruim. Na segunda-feira, mesmo eu que sou muito engajada, não consigo trabalhar.
E é o dia mais lotado do pronto-socorro, tá? Lotado porque as pessoas ficaram doentes o final de semana inteiro e agora elas já estão agravadas, já está desidratada, precisa sim ir para o hospital. Mas então, Raquel, você vai precisar ir para o hospital, que recurso que eu vou usar? Vou falar aqui uma dica simples. Você tem que ter um recurso, por exemplo, uma telemedicina. Mas uma telemedicina que funcione, tá? Que tenha atendimento 24 horas e tenha também acompanhamento de mais profissionais, de mais especialidades, como um psiquiatra, um cardiologista. Mas no atendimento 24 horas, na sexta-feira você manda um comunicado para todos os funcionários. Olha, lembra que nós estamos com você. Mesmo no final de semana, nós estamos cuidando da sua saúde. O que você precisar, sentiu dor de barriga, está vomitando, a gente fala com ele de forma que ele entende dos principais motivos de doença, que a gente já sabe, isso já é conhecido. Então eu falo com ele sobre esses principais motivos e lembro ele, porque ele não tem a cultura da telemedicina. Mas eu lembro ele que se acontecer alguma coisa, no sábado mesmo, já passa na telemedicina. E aí ele não está desidratado. Então a telemedicina resolve. Ok? E olha como uma ação simples. Talvez sem custo para a empresa, ou o único investimento que ele vai fazer é numa telemedicina, que, gente, é um custo muito baixo. A gente vai conseguir levar saúde para as pessoas. Então, o mais importante aqui, Mazei, é falar para as pessoas, não é o recurso que você vai entregar, mas é como você entrega ele para as pessoas certas. O princípio da gestão de saúde populacional, eu agradeço às pessoas que me ensinaram isso, mas o princípio é recurso certo, no momento correto e adequado ao risco de saúde. Então, se você quer saber como implantar um programa de saúde, a premissa é essa. Recurso certo, no momento correto e adequado ao risco. Eu não entrego tudo para todo mundo. Exato. Não entrego. Não tem jeito. Tá certo? Bom, nós estamos aí caminhando aí para o final do nosso bate-papo. Eu acho que se pudéssemos, ficaríamos aqui a semana inteira conversando. Né? Esse bate-papo que às vezes nós temos também fora das câmeras, né, Raquel? Sim. A gente troca muito informação, experiência. E eu também te agradeço por aprender bastante com você. Né? Isso para mim é muito, muito importante. E agradeço também por ser esse nosso braço dentro do Gerar também. Né? Eu agradeço, Mazei. O que eu disse para você sobre humildade tem roubado muito os empresários. O ego destrói o empresário. Sim. O ego acaba com uma empresa. Porque você está tão certo de que o que você está fazendo é a única forma de fazer e é tão correto que não tem consideração para ouvir, às vezes, alguém muito mais simples do que você que vai te trazer uma informação que poderia transformar toda a sua história. Então, ego e resultado não combinam. Não combinam. Não combinam. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Se quer ter resultado, não pode, tem que controlar o ego. E é claro que nós temos ego, eu tenho. Todos Você nós tem. temos. Todos nós temos. Calma, isso é nosso. E do empresário, eu acho que é muito mais. Muito mais. Né? Porque a gente sabe o que a gente sofre, a gente sabe o que a gente faz. Né? Então, para a gente ficar ali brigando de que aquilo é muito fácil. Mas se você tiver em todo lugar que você sentar com humildade para ouvir, esse é um dos maiores exercícios que eu faço. Estou com o meu cliente, que me contratou na consultoria, talvez para ensinar ele uma coisa que ele não sabe. Ele já chegou na conclusão que ele não sabe aquele assunto, por isso ele me chamou. Não seria uma posição muito tranquila para mim de eu não aprender nada? Mas, gente, eu me recuso a sentar num lugar e não aprender nada. E como é bom quando a gente senta com o empresário e eu tô ali transmitindo, mas ao mesmo tempo ele tá me trazendo tanto conhecimento. Tem hora que eu tô com um cliente, eu falo assim para ele: nossa, sério que é isso? Porque aquilo para mim mudou tudo. Eu já volto e melhoro algumas coisas. Né? Nessa sentada que a gente tem que dar semanal de melhoria nas nossas empresas, eu sento e falo, vamos melhorar isso. Então, eu agradeço, viu, Mazei? Nós é que agradecemos. Eu acho assim, ficou claro para todos, vocês empresários que estão nos vendo, o quão é importante investir em programas de saúde para que você tenha mais resultado. Ninguém investe também a troco de nada, não é isso. Você investe por quê? Porque você quer ter melhor resultado, e se você tem melhor resultado e os seus funcionários estão melhor assistidos,
poxa vida, por que não? Por que não aliar uma coisa com outra? Eu acho que tudo isso faz a diferença. E quem faz muito bem isso, tem realmente uma grande diferença na sua empresa. Isso é notório quando você vai numa empresa e você vê as pessoas felizes, trabalhando com engajamento e tudo mais, você sabe que alguma coisa tem lá de diferente. Não é apenas o olho do patrão, aquelas que o pessoal costuma falar e gostar e tal, não é isso. É que existe algo por trás, um cuidado, uma preocupação com aqueles que estão e que fazem a diferença e que fazem você, empresário, ganhar dinheiro, tá certo? Por que não dar uma melhor qualidade de vida para eles? Dar um pouquinho mais de atenção. Isso não custa basicamente nada, né? E eu estava revisando alguns dos meus aprendizados. Eu fiz um curso há muito tempo atrás em São Paulo, que era um curso que foi idealizado pelo saudoso Abílio Diniz, do qual ele inclusive deu 5 aulas desse curso, né? E ele falava o seguinte: dentro de uma empresa, independentemente se ela é do setor público ou privado, terceiro setor, existem 2 coisas que são importantíssimas e que fazem a diferença dentro de uma empresa: pessoas e processos. Então, as 2 andam muito juntas. E se você não tem as pessoas engajadas, felizes, contentes, o processo vai por água abaixo, tá certo? Você pode ter o melhor processo do mundo, mas se você não tiver um cuidado com as pessoas, e esse cuidado mesmo, onde a gente pode ver o futuro, olhar para frente e dizer, puxa, que empresa que eu tenho hoje, né? E que, aliás, esse é o mote da modernidade, né? O ESG não veio aí à toa, tá certo? Então, as empresas que trabalham com esse senso são aquelas que têm realmente um melhor resultado e uma melhor produtividade dos seus colaboradores. Eu acho, né, Raquel, que você pode deixar aqui também você já deu diversas mensagens, mas dá uma última mensagem, se quiser deixar também os seus contatos aí do Impulso Estratégico, tá certo? E antes disso, eu reforço o convite para vocês, empresários do Gerar, e também do mundo, porque agora nós estamos isso vai estar no YouTube, e isso tem um alcance muito grande, vai depender da gente também de fazer todo o processo de divulgação, a seguir o nosso podcast. Tá? Nós estamos aí muito empolgados e muito certos de que nós estamos trazendo informação, conhecimento, soluções e resultados para vocês. Então não percam, não deixam. Então, Raquel, deixa aqui a tua última mensagem, se você quiser deixar os seus contatos também, eu acho que vale a pena também. Mas aí você falou da NR1, e aí a gente está falando de uma normativa que vai ter que ser cumprida, mas ela só vem porque nós não estamos fazendo. Exato. Né? E isso está gerando impacto. O governo está mensurando o indicador. Então, se você ainda não cuida da saúde dos seus funcionários, você está perdendo dinheiro. Prevenção é muito mais barato do que promoção. Então, as pessoas que já estão doentes, elas são mais caras. Quem não está doente é muito mais barato. E você consegue transformar isso a longo prazo em bons resultados. Se a sua empresa não tem indicador ainda com relação a pessoas e a saúde delas, olhe para isso. E não precisa inventar a roda. Faz 20 anos, no mínimo, que pessoas já sabem como fazer isso. E fazem isso gerando resultado. Eu assinava contrato com garantia de resultado. Sim. Porque não tem dúvida que dá resultado. Não tem dúvida. Mas não implante de qualquer jeito, porque senão é frustrante. Eu já conheci empresas que implantaram gestão de saúde e chegaram e falaram, isso gerou falta, gerou isso, porque o como é tão ou mais importante do que o que você vai implantar ali. Então, eu tenho empresas de diferentes segmentos que eu atendo, de portes diferentes, com recursos diferentes sendo entregues e com um programa efetivo, com resultados de gestão de saúde. Então, nós precisamos olhar para isso.
Os indicadores são claros, são de mercado. Quem quiser ter acesso aos indicadores, às pesquisas, pode falar comigo que eu encaminho as pesquisas. Hoje, você me encontra no meu Instagram pessoal, que é Raquel, eu sou Rachel Moreira 25, e pode também me encontrar direto no Instagram da Impulso, que é Impulso Estratégico Oficial. Ok? Maravilha. E aí vamos falar por que informação muda tudo. Exatamente. Mais uma vez, Raquel, muito obrigado pela sua participação. E vocês aí continuem conosco nos próximos episódios do nosso podcast, que tem muita coisa boa, muita coisa bacana para acontecer. E eu tenho certeza que você vai agregar muito mais conhecimento daquilo que você já tem. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.